versículo 15. E desde já agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui trazendo a palavra dele. Agradeço também a minha pastora, pois ela confiou de estar trazendo a palavra. Todos acharam? Aleluia. Amém. Amém. Vamos estar no 17 e 15. Glória! Aleluia! E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O 16. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Os irmãos podem voltar aos seus lugares glorificando. Antes de eu entrar na história aqui dos 10 leprosos, nós vamos entender que ali naquele tempo vai falar que aqueles que se encontravam leprosos, eles não podiam estar na mesma localidade de outras pessoas sãs. Nós vamos ver que aqueles que eram leprosos, eles eram levados para um lugar distante, eles eram levados para, vamos dizer, um vale de leprosos. Como nós vemos na história de Mefibosete, nós vemos que ele estava em um lugar separado, um lugar que era distante de pessoas normais. Assim mesmo eram aqueles que se encontravam leprosos. Vai falar que eles não podiam estar na mesma localidade de outras pessoas, ou seja, eles eram afastados da sociedade, eles eram afastados da família, eles eram afastados da esposa, dos filhos, não importa, eles eram afastados por causa da lepra. Nós vamos entender, eu fui pesquisar sobre a lepra e nós vamos entender que tem 3 tipos de exclusão, ou seja, a primeira é a geográfica, porque vai contar que se ele estivesse, vamos dizer, em uma casa, na casa dele, e ele estivesse vizinho, ele tivesse pessoas ao lado, vai dizer que se ele se encontrasse leprosos, vai dizer que rapidamente eles tinham que sair da casa dele, do lugar em que ele morava, largando todos ali. E a outra fase de exclusão é a social, ou seja, eles tinham que largar a mulher, eles tinham que largar a família, eles tinham que largar filho por conta daquela lepra. Porque nós vamos entender na história aqui, até mesmo na história dos 10 leprosos, que vai dizer que eles viam Jesus passar de longe, porque vai contar que quem era leproso, eles não podiam chegar perto de outra pessoa, eles não podiam ter uma conversa, eles não podiam ter um relacionamento com outra pessoa. E nós vamos
Ele vai dizer